Oi pessoal, tudo bem com vocês? Estamos mais uma vez aqui para gravar um vídeo. Esse é mais um sobre os livros que eu já li e o livro de hoje é este. Este livro aqui ele vai contar a história de um policial, né, que ele perde a esposa dele, né, a esposa que ele conheceu na época do colégio ainda, né, e de forma assim muito inesperada, muito acidental, né, e ele começa a investigar, então ele fica os anos, né, investigando o que aconteceu com ela, né, se não me engano acho que é 2, 3 anos, por causa da idade do filho dele, então o filho dele já tinha uns 2 anos de idade quando aconteceu, e ele sem entender como que iniciaram a investigação e nunca acharam o culpado, né, e aí as coisas vão acontecendo, ele interrogando as pessoas, né, descobrindo detentos que ele já havia prendido, né, situação e coisa, e tudo por causa de fofoca. Aí chega um dia que acontece uma fofoca, e aí ele vai para investigar, e aí tem uma história bem emocionante nessa trajetória, né, porque ele conhece depois a professora do filho dele, né, que descobre que o filho dele sempre teve dificuldade nas escolas, e as professoras anteriores dele, né, o filho dele com 8 anos de idade, vai passando ele de ano. Né? Tipo assim, ele tá rendendo pouco, mas pelo menos ele tá tendo rendimento, então vamos passar ele. E essa professora de agora, ela não concorda com isso, ela acha que ele não tem que passar fraco. Ele tem que passar e começa a investigar a situação da vida dele para ele poder ter um rendimento escolar melhor, né? E aí chama o pai dele para conversar e aí é amor à primeira vista. E aí vai passando o tempo, eles vão se conhecendo, o menino vai fazendo aulas de reforço extra e vai melhorando com o tempo, né? E aí ele acaba tendo esse relacionamento com essa moça, só que até um dia ele acaba descobrindo, né? E culpa ela por não ter escondido a verdade dele, né? Quando ele conhece a família dela. E ela fala que ela não sabia. E aí até então a gente depois descobre que quem havia cometido o acidente com a ex-esposa dele havia sido o irmão dela, né? E tinha sido acidente mesmo, porque fala que foi por causa de um cachorro. E aí ele fala que foi investigar a situação, tudo, né? Ver que não tinha como achar culpados naquela situação. E aí vive uma vida mais plena e feliz com ela. Então, assim, você vê que é uma história bem emocionante, com altos e baixos, né? Tudo essa questão de relacionamento. Então, coisas que às vezes o amor, a paixão pode nos cegar, né? Você querer acreditar por fofocas ou fazer investigações por conta própria, né? Isso acaba querendo prejudicar a sua carreira também, né? E aquela questão de nem tudo ser o que parece, né? Porque por mais que ela fosse uma pessoa muito amada, muito querida pelo, né? Da questão da perda, né? Porque ele si mesmo se sentiu um pouco culpado também, porque horas antes dela morrer, eles haviam discutido uma discussão, né? Por ele ela pedir para ele fazer as coisas na hora e ele acaba tendo que fazer depois, né? Então às vezes decepcionava muito ela nessa parte, mas eles se amavam demais, se gostavam demais, que até então, né, ele demorou uns 2, 3 anos para se relacionar com uma outra pessoa, né? Porque a presença dele era muito forte e ele desconfiava, né, do assassino sempre voltar pro local do crime, né? Porque toda vez que ele ia no cemitério sempre tinham flores novas na sepultura dela, né? E aí desconfiava disso e aí essa nova amiga dele, né, que acaba descobrindo e indo e vendo que era verdade, né? A questão do remorso, era culpa, né? E aí a gente descobre tudo que o irmão dela, né, vigiava ele, vigiava o filho dele, né? E depois de início se sentia culpado porque sabia, né, que eram eles pelo nome, pelas coisas que saíam no jornal, e falou que ele sempre recortava as manchetes de jornal para estar acompanhando a situação da família, se já tinham achado o culpado ou não. E aí quando a irmã dele descobre isso, ela fica com medo de um inocente ter que pagar por algo que não fez, né? Simplesmente por causa de boatos. Aí eu vou ler aqui um trechinho aqui pra vocês, ó. Então, primeiro aqui é uma opinião, que tem aqui então o Sparks, mais uma vez, traz uma história sobre o amor verdadeiro. Um booklist. A vida do subxerife Miles Ryan parecia ter chegado ao fim no dia em que sua esposa morreu. Missy tinha sido seu primeiro amor, a namorada de escola que se tornara a companheira de todos os momentos,
a mulher sensual que se mostrara uma mãe carinhosa. Uma noite, Missy saiu para correr e não voltou. Tinha sido atropelada numa rua perto de casa. As investigações da polícia nada revelavam. Para Miles, esse fato é duplamente doloroso. Além de enfrentar o sofrimento de perda à esposa, ele se culpa por não ter descoberto o motorista que a atropelou e fugiu sem prestar socorro. 2 anos depois, ele ainda anseia levar o criminoso à justiça. É quando conhece Sarah Andrews, professora de seu filho, Joan, que se mudou de Baltimore para Newburgh, na expectativa de refazer sua vida após o divórcio. Sarah logo percebe a tristeza nos olhos do aluno, em seguida nos do pai dele. Sarah e Miles começaram a se aproximar e em pouco tempo estão rindo juntos e apaixonados. Mas nenhum dos dois tem ideia de que um segredo os une e os obrigará a tomar uma decisão difícil, que pode mudar suas vidas para sempre. Em uma curva na estrada, Nicholas Sparks escreve com incrível intensidade sobre as difíceis reviravoltas da vida e sua incomparável doçura. Um livro sobre as imperfeições do ser humano, os erros que todos cometemos e a alegria que expressamos quando nos permitimos amar. Você vê que é uma história muito bonita, muito eletrizante, né? Que apesar do sofrimento deles, houve um ponto de esperança, né? Houve um ponto de recomeço, né? Mas eles tinham esse segredo bem guardado dentro deles, né? Ela tinha esse segredo, né? A Sarah guardado dentro do coração dela, que ela só descobre já envolvida com ele anos depois, né? Tempos depois. Então é uma história muito bonitinha, muito legal, muito eletrizante da gente ver, da gente conhecer. E também um fato super legal, que, por exemplo, ela queria ser mãe e não podia engravidar. E aí o ex-marido dela não aceitava isso também. E ele queria ter um outro filho, né, com a esposa dele, mas não havia dado certo, né? Então eu espero que vocês tenham gostado. Curte aí, comenta, compartilha, aciona o sininho, participe aqui do canal. Ajuda a gente a conseguir mais inscritos, né? E faça indicações de livros pra gente também, de leituras que vocês queriam que eu fizesse, ou perguntar, né, se eu já fiz também, pra estar colocando aqui no canal também, tá bom? Espero que vocês tenham gostado de tudo. Fiquem com Deus e até a próxima. Tchau, tchau e se cuidem.